A decisão dos Estados Unidos de lançar a primeira bomba atômica da história resultou em um momento raro que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. Eu fui caminhando até um lugar onde eu pudesse ver a minha casa. Mas havia ali algo muito grande, uma nuvem cobrindo toda a cidade. E a nuvem foi crescendo e subindo em nossa direção, até que eu não consegui ver mais nada. A minha avó começou a chorar dizendo que todos estavam mortos e que este era o fim do mundo. Esse foi o relato de Satiko Matsuo, que tinha apenas 11 anos de idade quando presenciou os ataques a Nagasaki. Os moradores das duas cidades japonesas atacadas passaram de um dia comum para um verdadeiro inferno na Terra. Estima-se que 70 mil pessoas morreram em Hiroshima e 40 mil em Nagasaki. Mas é impossível determinar um número exato de mortos. Eu falo isso porque ninguém sabe quem havia morrido ou simplesmente fugido. Porém, havia um outro grande problema que dificultava a contagem dos mortos. Quando a bomba explodiu, alguns corpos simplesmente desapareceram. As pessoas que estavam no epicentro da explosão foram instantaneamente transformadas em pó e levadas pelo vento. Enquanto isso, outras milhares de pessoas correram em direção aos rios para tentar aliviar a dor das queimaduras e, quando morriam, seus restos mortais eram levados pela água. O coronel Stafford Warren, médico e diretor do Projeto Manhattan, um programa de pesquisa e desenvolvimento que produziu as primeiras bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial, disse que em Nagasaki, cerca de 40 mil corpos foram cremados. Ele também sugeriu que cerca de 20 a 30 mil foram queimados pelos incêndios violentos e descontrolados que varreram a cidade após a explosão. Além disso, outros corpos foram permanentemente soterrados pelos escombros da cidade. Testemunhas oculares afirmam que os cadáveres eram cremados dia e noite, e os ossos e as cinzas cobriram os locais de cremação por semanas, o que se tornou algo banal com o passar do tempo. Houve, é claro, aqueles que morreram instantaneamente, também aqueles que agonizaram até a morte. Isso inclui uma atriz chamada Midori Naka, conhecida por ser a primeira pessoa a ter sua causa de morte oficialmente registrada como envenenamento por radiação. Naka, que foi resgatada dos restos de um prédio destruído, sobreviveu à explosão inicial em 6 de agosto. No dia 16 do mesmo mês, ela estava no hospital sofrendo todas as terríveis consequências da radiação. 10 dias depois, acabou morrendo. A atriz se tornou a primeira de muitas vítimas da radiação a ser autopsiada pelo governo japonês em uma tentativa de aprender mais sobre a radiação e tratar os sobreviventes. Só que essa parte da história fica ainda pior. Dizem que médicos norte-americanos apareceram em setembro para coletar partes de corpos para que fossem estudados. Na época, foi criada a Comissão Americana de Vítimas de Bombas Atômicas. E durante anos, eles passaram coletando parte dos corpos das vítimas. A comissão foi acusada de roubar corpos pela Associação de Vítimas Atômicas. Os japoneses ficaram indignados e começaram a pedir a devolução dos restos mortais, que só aconteceu em 1973, quando o Japão recebeu 7 caixas enormes cheias de órgãos e outras partes do corpo que foram devidamente preservados. Em 1946, um homem pediu ao prefeito de Hiroshima para que construísse um espaço que serviria para homenagear os que morreram no bombardeio. O pedido foi atendido e foi construído o cemitério do Memorial da Bomba Atômica, uma cúpula
que foi coberta por 16 toneladas de terra. O local foi construído em um terreno que já foi um templo budista, mas que se tornou um dos muitos crematórios improvisados após o bombardeio. Estima-se que as cinzas de pelo menos 70 mil pessoas foram enterradas no local. Curiosamente, no ano de 2004, os restos mortais de 85 pessoas que tinham sido encontrados na ilha de Ninoshima também foram enterrados no museu. Depois da explosão, milhares de pessoas se aglomeraram nas cidades para cuidar dos feridos e dos cadáveres. Muitas famílias tiveram que fazer os funerais por conta própria. Yoshiro Yamanaki tinha apenas 11 anos de idade quando sobreviveu ao bombardeio atômico de Nagasaki. Em entrevista, ela contou como foi traumatizante a cremação do seu pai. Junto aos irmãos, ela encontrou o corpo do pai quase irreconhecível em uma fábrica. Eles tentaram cremar o cadáver do pai. No entanto, depois de um tempo, eles viram que o corpo não foi totalmente cremado. Eles, então, tentaram fazer uma antiga tradição funerária em que o corpo era atravessado com estacas e colocado no fogo. Assim que as estacas tocaram o cadáver, o crânio rachou como gesso e seu cérebro meio cremado derramou para fora. Yoshiro e seus irmãos gritaram e correram de medo, deixando o pai para trás no pior estado possível. Mas esse provavelmente foi um caso à parte, pois a maioria das pessoas nunca achou os restos mortais dos seus entes queridos. Depois que as bombas atômicas foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, em 6 e 9 de agosto, respectivamente, a temperatura subiu a ponto de fazer pessoas evaporarem. Isso causou feridas abertas nos milhares de corpos e, consequentemente, um outro grande problema: larvas. Era verão e, por causa do calor, os vermes e o mau cheiro estavam por toda parte. As larvas também se tornaram um problema para os sobreviventes feridos. Há relatos de que as queimaduras graves estavam inflamadas, purulentas e infestadas de larvas. Além de todos esses problemas, os sobreviventes tiveram que pagar um preço pelo resto de suas vidas. Várias organizações acompanharam os sobreviventes desde que as bombas atômicas foram lançadas, e suas descobertas foram sombrias. Foram relatados vários casos de câncer, incluindo leucemia, com sobreviventes sofrendo com anemia, tumores, problemas de tireoide e abortos espontâneos. Embora essas sejam consequências mais conhecidas, existem outras condições menos frequentes, mas não menos dolorosas, que alguns sobreviventes e suas famílias enfrentaram. Uma mulher já relatou que não apenas perdeu a maior parte de sua audição, como também sua pele continua a desenvolver crostas. Outra sobrevivente viveu com um queloide em seu pescoço e ela não está sozinha. Alguns sobreviventes desenvolveram tanto tecido cicatricial que lutam para realizar tarefas básicas. Além disso, estudos publicados analisaram o risco de suicídio entre os sobreviventes e determinaram que os cuidados com a saúde mental eram tão importantes quanto os cuidados físicos. Hoje, Hiroshima e Nagasaki são cidades prósperas que abrigam mais de 1,5 milhão de pessoas. Mas nos parques memoriais que surgiram das cinzas, a memória daqueles 2 dias terríveis de agosto está mais viva do que nunca. Nos vemos logo mais.